Boa noite, boa noite. Oi, Adalgisa, seja bem-vinda. Vamos hoje iniciar mais um Evangelho no Lar. 18h59, dá tempo de pegarmos a nossa água. Rogando o amparo sempre do plano espiritual, que está sempre a postos. Olá, Cici, bem-vindo. Que possamos sempre com pensamento elevado. Boa noite, boa noite. Pedindo o amparo e a proteção. Essa mãe, ao nosso irmão maior Jesus. São exatamente 19 horas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos assistem ao vivo, aqueles que nos assistirão posteriormente. Que possamos todos estarmos receptivos às bênçãos do Mestre Jesus, nesse domingo de Páscoa, mas que sabemos todos nós, todos os dias é dia de transformação, dia de tentarmos nos melhorar um pouquinho mais, conforme tu nos deixastes os exemplos de amor, os ensinamentos, Mestre amado. Então te rogamos a coragem para os momentos difíceis, a sabedoria para solucionarmos os problemas que aparecem no nosso cotidiano. Ó Mestre amado, adentra os nossos lares, o ambiente em que nos encontramos nesse momento, e que a tua luz vá espargindo, vá retirando tudo aquilo que não for do teu agrado, aquilo que nos perturba a mente, o coração. Mestre amado, como eternos pedintes que somos, além de te convidarmos para nos acompanhar nesse Evangelho, te pedimos que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível, trazendo o alívio para cada um de nós, naquilo que necessitamos no momento, na certeza do teu amparo, da tua misericórdia, do teu amor por nós. Te agradecemos e dizemos que assim seja, Mestre Jesus, que assim seja. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho, o item 22, que diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau, que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, pois efetivamente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem, nas vias do progresso, uma prova mais longa do que um espírito bom, que receberá em recompensa por seu mérito o favor de sua prova ser tão curta quanto possível.
Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Então, quer dizer, nós fazemos o contrário. Por quê? Porque quando nós acabamos a nossa missão, fazemos todo o bem que podemos e já encerramos a nossa missão, Deus nos liberta, ou seja, nos leva para o plano espiritual. Mas nós pensamos o contrário, né? Quando o homem mau escapa de um perigo, nós dizemos que se fosse um homem de bem teria morrido. Provavelmente, porque já teria acabado a missão dele aqui. Nós não estamos aqui de férias, estamos aqui para nos reeducar, para nos melhorar. E aí o homem mau ainda não cumpriu a missão dele. Um dia nós todos seremos bons, é o que, para isso Deus nos criou. E nós, na nossa pequenez, ficamos pensando o contrário. E aí nos diz o Evangelho: se morre um homem de bem e ao lado de sua casa está a de um homem mau, logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu sua tarefa. E o que fica, talvez ainda nem a tenha começado. Por que desejaríeis então que o mal não tivesse tempo de acabar essa tarefa? E que o outro, o bom, permanecesse ligado à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão, enquanto se desse liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Por quê? Porque um dia todos nós voltaremos para a verdadeira morada, que é junto do nosso Pai. E nós ainda não compreendemos isso. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. Aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Isso nos disse Fenelon em 1861. Então, por isso, nós ainda não compreendemos que a nossa verdadeira vida é lá. E que quando nós partimos daqui, embora haja muito sofrimento, quando um ser amado parte, nós sofremos muito ainda. Nós não conseguimos pensar em duas coisas: que o nosso ser amado continua vivo e que a nossa verdadeira morada é lá, e que um dia todos nós partiremos, uns antes, outros depois. E é esse sofrimento que não nos deixa ver a verdade segundo o nosso Pai, e que a doutrina espírita tanto nos alerta, tanto nos esclarece e nos consola quando nos diz que os nossos amores continuam vivos. E é verdade, estão aí as psicografias nos provando todos os dias. E nos diz assim o roteiro sistematizado: por que blasfemamos quando, diante de alguém tido como mau, que escapa da morte,
costumamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido? A reencarnação é a oportunidade educativa dada a espíritos que faliram em suas missões normais. Ou seja, nós falimos, por isso estamos aqui. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento. Deus dá a um homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua provação. Então, a prova, quanto mais cedo nós partirmos, menor a nossa dívida. Por que não devemos desejar, diante da morte de um homem de bem, que em seu lugar fosse um homem mau? Porque aquele que parte já concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez nem haja principiado a sua. Deus é justo e não permitiria que o homem mau tivesse falta de tempo para concluir a sua tarefa. Então Deus, como é misericordioso, é bom, Ele nos dá tempo para concluir a nossa tarefa, para nos melhorarmos. Seria justo permitir que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que, após cumprir a sentença contra ele pronunciada, continuasse no cárcere. Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus, obedecendo-as. Em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Enquanto se encontra na terra, o espírito está em cativeiro. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, prendendo-o à orbe terrestre, do qual se sente feliz em libertar-se. A vida física é destituída de valor? Não, mas o seu valor é reeducativo. Deus, em sua infinita perfeição, não iria determinar que reencarnássemos para apenas desfrutar dos prazeres materiais. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é a abençoada oportunidade de progresso para o espírito. Então, como falamos, nós não estamos aqui a passeio. A gente está aqui para nos reeducarmos, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material? Buscar valores que nos despertem para as realizações espirituais, cultivar os pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho, porque a existência espiritual é a única verdadeira. Mas isso não nos levaria a um alinhamento ao meio em que vivemos? Bom, compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos acumpliciar com seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir das responsabilidades com a vida material. Sim, nós estamos aqui, nós precisamos da parte material, porque nós somos matéria ainda, junto com o espírito. A grande virtude não consiste em repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que dosemos nossas ações com base no discernimento e tudo façamos nos reportando ao Criador. Então, como diz aqui e nos diz o Evangelho, nós precisamos ainda da vida material. Estamos aqui, somos humanos, não tem como nós vivermos, vamos nos largar de tudo, não.
Nós precisamos da parte material. Não é crime, como diz, não é crime gozar dos prazeres que a vida material nos proporciona. O que nós não devemos e não podemos, se quisermos seguir o Mestre Jesus, é valorizar mais a parte material do que a parte espiritual. Então, sabemos aí irmãos que matam por coisas materiais, e é isso, não podemos. Nem ao mesmo sentir inveja de quem tem mais. Os tormentos voluntários. Item 23 do capítulo 5 nos diz assim: o homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável desta vida, o homem ao menos poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes perenes. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, é ávido de tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele caberia evitar. Há maiores tormentos que os causados pela inveja, pelo ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e os outros possuem, causam-lhe insônias. Os sucessos de seus rivais lhe dão vertigem. Todo o seu interesse só age no sentido de eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a raiva do ciúme em que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não pensam que amanhã, talvez, lhes será preciso deixar todas essas futilidades, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é a eles que se aplica essa fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pois seus cuidados não são daqueles que têm sua compensação no céu. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não falava de nós quando estamos invejando o nosso irmão, desejando mal para o nosso irmão, porque conseguiu a casa nova, o carro novo, o emprego dos sonhos. Não. Deus não condena que nós o temos para adquirir. Não é isso. Que a gente trabalhe honestamente, consiga honestamente, a boa casa, o bom carro. Não. O conforto, não. Isso nos faz bem enquanto estamos aqui. Mas Deus não quer é que sejamos invejosos, ciumentos. Quando nós temos inveja, ela pode ser sentida. Quando alguém tem alguma coisa, eu já coloco um defeito, eu já ironizo, largo uma piadinha. Às vezes é uma inveja disfarçada que está aí, que a gente possa olhar para dentro de nós e quando sentirmos essa vontade, vamos nos perguntar: ei, por que eu estou querendo ironizar, satirizar? Às vezes tem alguma coisa escondida. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima.
ele sempre verá pessoas que têm ainda menos que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não é uma felicidade? Pessoa que se conserva calma, às vezes com uma doença horrível, mas conserva calma, tem fé. Isso é muito importante. Isso também nos disse Fénelon, em Lyon, 1860. E vamos ver o que o roteiro sistematizado para estudo do Evangelho nos diz, nos auxilia com as suas questões e respostas. Nos diz assim: o que se entende por tormentos voluntários são aqueles tormentos procurados espontaneamente, né, por nós mesmos, devido a comportamentos equivocados que adotamos na busca da felicidade. Porque às vezes nós temos isso, de acharmos que felicidade se eu tivesse tal coisa. Nós colocamos a felicidade como uma coisa material. Às vezes colocamos até noutra pessoa a nossa felicidade. Não, nós precisamos gostar da nossa companhia. E diz assim: por sermos enfermos e ignorantes, não sabemos aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Por que diz aqui no roteiro, por sermos enfermos e ignorantes? Enfermos todos nós ainda somos, porque estamos aqui e ainda somos portadores daquilo que Jesus dizia. Os males da humanidade ainda continuam arraigados em nós, o orgulho e o egoísmo. Nós corremos para dizer que não somos, mas é dar uma oportunidade e nós mostramos a nossa pequenez. E, infelizmente, ainda estamos nesse estágio. São úteis os tormentos voluntários? Não. Já está dizendo que são voluntários, nós os provocamos? Não, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Sofremos apenas as consequências de nossos atos passados. Daí a inutilidade dos tormentos voluntários. E aqui nós podemos incluir, né? Eu como doce demais, fico diabética. Ou tenho uma outra doença com outro, através de uma outra, eu falo a comida, nós falamos a comida, particularmente sou formiga. Então é uma coisa para a gente pensar e refletir. Então nós provocamos aquilo. Então nós não podemos, foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus, foi a nossa, voluntário. O homem poderia gozar pelo menos de relativa felicidade se não a procurasse nos gozos materiais e sim nos da alma. Devemos evitar os gozos materiais? Não. Devemos dar a eles apenas o valor relativo, auxiliar, porque precisamos dele, e efêmero, passageiro, que lhes são característicos. E é simples, basta lembrarmos que nós não levaremos daqui nem o carro, nem a casa, nem joias, nada de... Devemos buscar intensamente a paz de coração, fruto da humanidade, da resignação e da submissão à vontade de Deus. E quais os tormentos do invejoso e do ciumento? Para eles não há repouso, vivem sempre febricitantes. O que eles não têm e os outros possuem, causa-lhes insônia, inquietações e raiva. Deus concede a cada criatura os recursos necessários, a experiência por que estão passando. E aí nós podemos colocar a riqueza como prova. A riqueza é uma das piores provas, né? Esses tormentos causados pela inveja e pelo ciúme são voluntários? Sim, pois são sentimentos que podemos e devemos evitar. São germes destruidores que nos impedem de conseguir as compensações merecidas na vida espiritual. Cultivando a inveja e o ciúme, deixamos de aproveitar o tempo de que dispomos
e as oportunidades oferecidas por Deus para fazer o bem. E o que acontece? Aquele que sabe contentar-se com o que tem, este é sempre rico, porque ele olha sempre para baixo de si e não acima. Assim, ele vê que já dispõe de bênçãos que outros ainda carecem. Aquele que se contenta com o que tem, sabe aproveitar o tempo e a oportunidade que lhe são oferecidos e não cria necessidades quiméricas. E como enfrentar as nossas carências materiais? Com resignação e confiança nos desígnios de Deus, contentando-nos com o que temos, possuiremos a calma para suprir todas as nossas dificuldades. A calma é uma felicidade em meio às tempestades da vida. Não devemos, então, procurar melhoria em nossas situações materiais? Isso é uma pergunta que muitas vezes a pessoa confunde quando o Evangelho nos diz para valorizar, né, a parte espiritual. Mas não, a gente precisa ainda da parte material porque estamos aqui encarnados. E aí vem a resposta. Claro que devemos querer a nossa melhoria. É uma obrigação. O que não podemos é transformar isso em motivo de aumento de sofrimento. Procurando a felicidade nos gozos materiais, o homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Ou seja, não colocar em alguma coisa material a nossa felicidade. Precisamos das coisas materiais? Sim. Devemos querer melhorar? Sim. Nada é crime, nada é pecado. Nós só não podemos colocar nessa parte material a nossa felicidade. Vamos novamente elevar o nosso pensamento a Jesus, finalizando esse evangelho, lembrando que temos o atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias, para quem assim o desejar, é só colocar no Messenger o número do WhatsApp e que nós enviamos, ou então se inscrever no meu canal também. Diariamente tem, cedinho já tem as irradiações para os enfermos do corpo, da alma. E assim, Mestre amado, na certeza da tua companhia, dos nossos anjos guardiões, vamos encerrando esse evangelho no lar, na certeza que o medicamento invisível foi colocado nas nossas águas. Mestre amado, guia-nos em mais uma semana de trabalho, de estudos. Ilumina o caminho daquele irmão que está sofrendo, perdido nas tribulações cotidianas. Ó Mestre Jesus, te rogamos o amparo hoje e sempre, para todo aquele que levar o pensamento a Ti, com fé e esperança, no Teu amparo, no Teu auxílio. Por tudo te agradecemos. Muito obrigado, que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.